Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, na circunstância concreta da sua vida, da sua história, com ideias claras e distintas, ore comigo ao Deus da vida, neste dia em que a Igreja celebra a festa da Anunciação, a festa da Encarnação. Ore comigo, ore conosco ao Deus da vida. Oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria para vivermos só para vós. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Naquele tempo, ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David. E o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: Não tenhas receio, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dar-lhe-á o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto se eu não conheço homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso mesmo é que o santo que vai nascer há de chamar-se Filho de Deus. Também a tua parenta Isabel concebeu um filho na sua velhice e está já no 6º mês. Ela, a quem chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se junto dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoem-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caro irmão, cara irmã, neste dia em que celebramos a festa da Encarnação, devemos partir primeiro, como primeira ideia fundamental da nossa reflexão deste dia, pensarmos que devemos neste dia fazer uma clara e distinta comparação entre encarnação e reencarnação. Nós celebramos a festa da encarnação do Verbo. Portanto, nós acreditamos, enquanto católicos e enquanto cristãos, de que Deus, que desde toda a eternidade existe no seu Espírito, a um dado momento da história, há 2000 anos atrás, Deus tornou-se homem. E isso aconteceu através do anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Parte-nos, diz-se em grego, a Virgem, essa profecia do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Portanto, a encarnação é a entrada de Deus na história da humanidade. Podemos dizer que a encarnação é a história da intimidade, ou seja, é o momento em que a carne é habitada pelo Espírito de Deus. Podemos dizer que Deus acontece na carne de Maria. Portanto, a encarnação é o momento em que, no seio da Virgem Santíssima, Deus Espírito ganha forma humana. A isso nós claramente declaramos como dogma de fé, ou seja, uma verdade irrefutável. Quem é cristão não pode jamais negar esta verdade, ou seja, é irrefutável. É um dado assertivo, é um dado
de fé, é uma verdade mais nítida, mais transparente do que a água. Portanto, nós acreditamos nesta verdade. Este Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Deus Filho, gerado e não criado. Gerado e não criado. Não criado no sentido de que não foi feito como Deus fez os seres humanos, porque Ele existe desde sempre, desde toda a eternidade. Portanto, este Deus que existe desde toda a eternidade torna-se então um de nós, da nossa humanidade. Em tudo igual a nós, excepto no pecado. Vai dizer São Paulo, Cristo Jesus é em tudo igual a nós, excepto no pecado. Ou seja, na sua carnalidade, Cristo é igual a nós, excepto no pecado. Ele não conheceu o pecado, mas assumiu sobre si os nossos pecados. E a festa da encarnação celebramos esta verdade. Mas qual é o ponto? Ou seja, neste primeiro ponto da nossa reflexão, o que é que nós podemos então retirar como ilação, como consequência, como aprendizagem, como verdade para a nossa vida, da encarnação do Verbo na nossa história? De que a nossa carne também precisa de ser espaço para Deus. De que o nosso corpo precisa também ser habitado por Deus. Ou seja, nós seremos mais humanos na medida em que formos habitados por Deus. Ou seja, a nossa humanidade, que depois, com a ressurreição e a ascensão de Jesus, é introduzida no seio da Trindade, ganha uma nova dimensão. Ou seja, quase como Deus os fez, vai dizer a palavra do Senhor. Portanto, nós temos esta realidade que assumimos na nossa vida, que assumimos no nosso coração. E isso acontece, o mistério da encarnação, segundo o ponto da nossa reflexão, acontece com um anúncio alegre. Nós, em português, consequência do latim, dizemos Ave Maria. Mas o grego diz Haire Maria, alegra-te. No fundo, a oração da Ave Maria, em português, devia ser alegra-te, Maria. Porque o Ave Maria, que é a saudação romana, que é a saudação latina, é a tentativa de traduzir aquilo que em grego diz Haire. E Haire é literalmente alegra-te. Eu gosto da expressão italiana que é rallegra-te, ou seja, é uma alegria redobrada, né? Porque em italiano podemos também, ou seja, podemos dizer alegra-te, mas é rallegra-te, ou seja, há um enfoque, há aqui um ênfase sobre a alegria. E esta alegria, caro irmão, cara irmã, é a alegria, é um dom do Espírito Santo, ou seja, Maria participa da alegria de Deus e portanto, ela vive alegre. E é curioso que, olhando para este segundo ponto da nossa reflexão, nós percebemos que a alegria deve ser um estado de vida. E não quer dizer que não tenhamos momentos difíceis, não, nada a ver com isto. Teremos momentos difíceis também, teremos dificuldades, vicissitudes, o sofrimento e o amor também baterão à nossa porta. Mas para aqueles que creem em Deus, a alegria é um estado. A alegria é um estado. E como não recordar aquele momento em que um jovem cristão estava a ser decapitado, ou seja, morto, e que continuava a invocar o nome de Jesus com uma grande alegria e um grande sorriso nos lábios. Esta alegria que só pode vir do Senhor, esta alegria que preenche o nosso coração, esta alegria que inunda a nossa vida com a vida de Deus. Por isso, o último ponto da nossa reflexão, e não menos importante, é percebermos como Maria, depois do anúncio, ela permanece só. Ou seja, eu quantas vezes reflito neste momento, a solidão, Maria não estava só no sentido de solitária. Maria estava só no sentido de que, dali em diante, ela tinha de assumir na própria vida a responsabilidade de levar Jesus a todos. Esta é também a missão do batizado. Esta é também a missão do cristão. O primeiro ponto da nossa reflexão era distinguir a questão da encarnação e reencarnação. Volto então ao primeiro ponto, dizer que a reencarnação não é uma ideia cristã. Não é uma realidade cristã. A reencarnação é algo que contradiz literalmente a nossa fé cristã. Portanto, todas as vezes em que tu dizes a questão das vidas passadas e essa teoria budista, hinduísta e platónica que anda difundida através dos meios de comunicação, através da literatura, é algo que contradiz profundamente
a nossa fé em Jesus Cristo. Portanto, caro irmão e cara irmã, com alegria, com força e com ânimo, alegremos-nos com o Senhor da vida por nos ter dado uma tão boa mãe, que mesmo na dificuldade continuou firme, levou Jesus, educou, criou e esteve com ele até ao último momento da sua vida terrena, seja até o momento da ascensão, passando antes pela crucifixão e morte e ressurreição, até o momento da ascensão. Que a alegria do Senhor neste dia, que a Nossa Senhora nos envolva com o seu manto sagrado e que esteja sempre connosco, tal como teve com Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.